Louvado seja Deus, paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e o seu ministério. É com satisfação que nós vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui acerca do jejum. Nós estamos falando aqui sobre a sua importância, os motivos de se fazer o jejum e os resultados específicos que estes contribuem para a nossa vida, não só espiritual, mas também a nossa vida social, a nossa vida familiar. Então o jejum ele tem a sua importância. Veja bem, o jejum ele era praticado, ele era aplicado também em luto pelos mortos ou acompanhado de oração. Então o profeta Jeremias está registrado no seu próprio livro, lá no capítulo 14, que fala assim: então disse-me o Senhor, não intercedas pelo bem deste povo. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando me oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, senão que os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então aqui nos mostra a situação aqui de que o povo estava numa decadência espiritual porque estavam rejeitando o Deus de Israel e servindo e adorando a outros deuses. E Deus fala através do profeta Jeremias que não seria possível ele interceder pelas pessoas, pelo povo, porque Deus não iria ouvir. E mesmo que estes viessem a jejuarem, a rasgarem as suas vestes, seus corações, Deus também não ouviria, mas estes iriam passar ali pela sua própria calamidade devido aos seus pecados. E o que nos mostra a Sagrada Escritura também aqui diz que Ana, profetiza Ana da tribo de Asser, ela, filha de Fanuel, ela era viúva e tinha vivido com seu marido 7 anos desde a sua virgindade. A Sagrada Escritura diz, segundo o evangelista e apóstolo Lucas, diz assim: e esta tinha quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus de noite e de dia, com jejuns e orações. Então percebe-se aqui, pela vida desta mulher, profetisa Ana, que ela tinha uma vida de perseverança em oração e jejum no templo, buscando a Deus em orações e jejum. Porém, este tempo que ela vivia desde o momento que seu esposo faleceu, ela era um jejum aqui que ela buscava ao Senhor Deus, mas que também demonstrava ali a sua condição de viúva, a sua condição de luto, então a ausência do esposo, do marido. Então ela passava a ter um tempo maior buscando o Senhor Deus com jejum e com orações, algo bem típico para muitas pessoas que são de terceira a quarta idade, entre 60 e 80 anos, que já estão aí viúvos e que tem aí este ministério que esses passam a desenvolver, o ministério aí de oração, seguido de jejum na casa do Senhor Deus. É interessante que o jejum ele perdurara, tinha um momento também específico que o jejum perdurara desde a manhã até a tarde. É interessante que muito do jejum, que nem nós tínhamos já falado anteriormente, que pelo dia da expiação o jejum começava no pôr do sol até no pôr do sol do outro dia, então estabelecendo aí 24 horas. Mas havia momentos também específicos que poderia começar na parte da manhã até o período da tarde. Então provavelmente 12 horas, começava com o nascer
o aparecer do sol e o pôr do sol. Então, perceba bem, em 2 Samuel, lá no capítulo 1, diz o seguinte: e gemeram, choraram e jejuaram até ao entardecer, por causa de Saul e de Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela estirpe de Israel, porque tinham caído a espada. Então houve uma guerra de Israel com os filisteus, e o povo estava ali lamentando, chorando, e passaram a jejuar até a tarde, porque estes valentes haviam caído. Homens nobres, homens da realeza, chefes de uma nação, chefes de um exército, tinham caído, e o povo pôs-se a jejuar até a tarde, lembrando o nome dessas figuras, dessas pessoas, dessas personalidades que para eles até então era importante na nação. Veja bem, o jejum, ele também tem aí as tormentas, que ao mesmo tempo é um reflexo das tormentas íntimas. Então o jejum, as tormentas do jejum, ao mesmo tempo é um reflexo das tormentas íntimas enfrentada pelo suplicante. O Salmo 69, verso 10 diz assim: chorei estando com minha alma em jejum. Então veja bem o reflexo na alma, o gemido da alma, a súplica da alma. Então aqui está o salmista dizendo que em jejum ele estava chorando o que? A sua alma, a sua vida estava lamentando-se perante o Senhor. O Salmo 109, verso 4 também nos mostra algo aqui acerca do jejum. Os meus joelhos tremem de tanto jejuar e o meu corpo emagrece. Então aqui a gente percebe que o jejum, ele também tem a sua força de atuação no corpo físico. A pessoa, ela sente, quando ele está ali de joelho, em jejum, em oração, aqui o salmista está dizendo que os joelhos sentem. Então, a dor física, e ao mesmo tempo, ao ponto da pessoa não comer nem beber, ela passa a emagrecer. Há muitas pessoas que falam sobre a importância do jejum intermitente. Um dia faz 24 e pula um dia, depois faz 24 de novo. Diz que o resultado para que muitas pessoas venham a emagrecer. Então, logicamente, nós orientamos que tem um acompanhamento médico, acompanhamento de uma nutrição, quando a pessoa ela quer fazer um jejum desta forma que ela possa ser realmente estar nas condições físicas de saber fazer realmente o jejum correto. Então, mas querendo ou não, o jejum, ele em si, ele mexe com a estrutura física da pessoa. E se a pessoa não tiver um cuidado, ela pode se tornar uma anorexa. Quer dizer, ela vai ficar aí bem magra, e é perigoso aí ela ter uma enfermidade por conta aí de fazer um jejum mal praticado, mal aplicado. Então tem que ter muita sabedoria, tem que ter vigilância quanto a este ponto do jejum. Ele é importante, traz resultados benéficos, sim, mas também pode trazer resultados maléficos. Poderia o jejum ocorrer fora do dia da expiação. Aqui temos aqui um relato aqui, segundo o profeta Zacarias, que tinha que 4 dias determinados no ano depois da destruição do templo. Então, quando houve ali a destruição do templo, depois do ano 586 a.C., tinha ali um jejum que os exilados, ao retornar para Jerusalém, praticavam. Então, Zacarias capítulo 7 deixa isso bem claro para nós acerca desse jejum. Devemos, sacerdotes, profetas e o povo, continuar a chorar no 5º mês com jejum, como temos feito por
tantos anos. Então veja bem, tinha aqui o 5º mês, que já era estabelecido para fazer um jejum. E veio a palavra do Senhor: quando jejuastes e pranteastes no 5º, no 7º mês, durante estes 70 anos, porventura foi para mim, de fato, foi para mim que jejuastes? Será que realmente o jejum foi dedicado ao Senhor Deus? Pois quando comeis e quando bebeis, não é para vós mesmo que comeis e bebeis? Essa aqui é uma lógica de sustentação física, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, bem como o jejum do 5º, do 7º e o jejum do 10º mês, se tornarão para a casa de Judá em regozijo, alegria e festas solenes. Portanto, amai a verdade e a paz. Então, olha o motivo que Deus estabelece aqui o jejum neste período, que era aqui o 5º mês, 7º mês, além do 4º mês e do 10º mês. Então, 4º mês, 5º mês, 7º mês e 10º mês. Então, eram 4, dentro desses 4 meses no ano. Então, tinha ali o dia específico em que o povo buscava o Senhor com alegria, celebrando o nome do Eterno. Momento de paz, momento de alegria, momento de júbilo, momento solene, quer dizer, momento de festas. Então, não é um jejum para lembrar-se aqui da morte, não é um jejum para lembrar-se da pandemia, não é um jejum para lembrar-se da calamidade, mas é um jejum para lembrar-se que há um tempo de festa, um tempo de renovação, de restauração, de alegria, de vida, de saúde, de paz. Então, isso aqui é muito importante, que nós viemos fazer um jejum desse também. Um jejum em que Deus possa proporcionar saúde e bem-estar para todos. A despersonalização e esvaziamento do conceito, que deveria ser uma expressão do humilhar-se do homem diante de Deus, como uma realização piedosa. Então, o jejum, característica de uma realização piedosa. O homem em busca de Deus na sua humilhação, entendendo que Deus é que exalta o homem. Então, Isaías, profeta Isaías, no seu livro, lá o capítulo 58, diz assim: por que jejuamos se tu não vês? Olha o questionamento do povo. Por que afligimos a nossa alma se tu não te importas? Eis aqui a minha resposta, a resposta do Senhor. No dia de vosso jejum, correis atrás de vossos negócios e requereis o fruto de todo o vosso trabalho. Eis que jejuais por disputa e contenda, e para ferir com o punho da impiedade. Não jejueis como agora, se quereis que a vossa voz seja ouvida no alto. Seria este o jejum que eu escolhi, o Senhor Deus falando, que um dia o homem aflija a sua alma. Olha o que Deus está falando, que neste dia o homem aflija a sua alma, e penda a sua cabeça como um junco, e se estenda sobre pano de saco, e jogue sobre si cinzas. Lembrando que o homem é pó, e do pó retornarás. A isso tu chamarias jejum, e dia aprazível ao Senhor? Não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, olha, que seja liberto da perversidade, da impiedade, que desprendas as ataduras do jugo, da escravidão, da opressão, e libertes os oprimidos e despedaces todo o jugo? Não é também que compartilhes do teu pão com o faminto e recolhas o pobre desterrado em tua casa? Ele está falando até da hospitalidade e do compartilhamento do alimento. E quando vires o nu, o cubras de roupas, e não te ocultes daquele que é carne da tua carne.
Então olha o que Deus está mostrando aqui, que ao fazermos um jejum, venhamos nos lembrar também do nosso próximo, sermos solidários e podemos trabalhar para que todos, em prol da verdade e da liberdade, não venham sofrer aí o jugo da opressão, o jugo da perversidade. Então, é batalhar por direitos iguais, não fazendo aqui acepção de pessoas. Então, veja bem, por que estou falando isso? Porque existe o jejum da perversidade. Existe, está na Bíblia, está na Bíblia. Então, olha o jejum da perversidade. 1 Reis, lá fala desse jejum, no capítulo 21 de 1 Reis. Eis que o que escrevera na carta, quem escreveu? Jezabel, a rainha perversa Jezabel, segundo o que Jezabel ordenara. Proclamai um jejum e dai a Nabote um lugar proeminente, como cabeça entre o povo, e colocai defronte dele 2 homens desalmados, filhos de Belial, filhos perversos, filhos das trevas, que testemunhem contra ele. Amaldiçoaste a Deus e ao rei, depois lançai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Olha o jejum da perversidade aqui. Pediu tanto para Acabe quanto para os homens ali que fizessem um jejum contra Nabote, porque Nabote não quis vender a vinha que era herança de seus pais para o rei, muito menos trocar por uma horta, porque era herança familiar. E Jezabel, entendendo o que aconteceu, o que ela fez? Proclamou um jejum. Ela, o seu marido Acabe, o rei Acabe, mais os comparsas, e colocaram ali 2 homens, testemunhas falsas, testemunhas que eram homens, filhos de Beliais, filhos perversos, filhos realmente das trevas, os endemoniados, e colocaram lá para levantar um falso testemunho dizendo que ele tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. E o que aconteceu? Pena capital. Mataram Nabote para que o rei Acabe viesse tomar posse desta vinha. Então houve ali um jejum da perversidade, um jejum realmente maligno. E existe pessoas que estão jejuando para quererem destruir outras vidas. Mas logicamente a sentença veio mais cedo ou mais tarde para esses aqui, que morreram também de uma situação terrível tempos atrás, porque pelo fato do que eles tinham semeado. Atos capítulo 23, verso 12 e 21, lá Atos, ao que ocorreu contra o apóstolo Paulo, diz assim: e quando já era dia, alguns dos judeus, cerca de 40 homens, fizeram juramento sob pena de maldição, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Olha só aqui, homens judeus, homens perversos. Eles queriam a cabeça de Paulo, porque Paulo se tornou o principal pregador, defensor da seita dos nazarenos, que estava ali falando ali acerca de Jesus Cristo. Então eles queriam acabar com Paulo por causa da sua repercussão que este estava dando em conquistar muitas pessoas para o cristianismo, para se tornarem discípulos de Cristo. Então está aí o jejum da perversidade. Nós temos aqui o jejum do arrependimento para conversão. E aí fechamos aqui com Jonas, capítulo 3, fala aqui: e as gentes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum e se vestiam de pano de saco, desde o maior até o menor. E o rei fez proclamar o jejum por mandado. Nem homens, nem animais provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, e tampouco bebam água, mas se cubram de pano de saco, tanto homens como os animais, e clamem a Deus fortemente, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. E aqui nos mostra com a pregação de Jonas, a segunda
vez que Jonas foi enviado a Nínive, ele pregando ali que durante 40 dias seria subvertida a Nínive, seria destruída dentro de 40 dias, e a Bíblia diz que 120 mil almas, 120 mil pessoas, através do rei de Nínive, todos jejuaram buscando a sua conversão, o arrependimento, convertendo-se do mau caminho e se arrependendo-se dos seus pecados. E Deus assim propôs a eles todo o bem, e toda uma casa, uma nação foi salvo e preservado da sua calamidade, da sua destruição, porque todos recorreram ao Senhor, Deus de Israel. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, em nome de Jesus.